Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham e também nossos amigos que têm desfrutado dessas transmissões do Instituto Vida para Todos. Nós estamos ainda dentro do contexto do tema geral, então virá o fim, do livro de Mateus, a segunda parte, e o título da mensagem de hoje é a mensagem 28, para que este desperdício? A leitura da Bíblia é Mateus 26, do versículo 1 até o versículo 13. Muito bem, nós concluímos os capítulos 24 e 25 de Mateus, onde Jesus explica, o que os discípulos perguntaram a respeito de quando sucederão essas coisas, isto é, quando Jesus afirmou que aquele templo que os discípulos tanto admiravam não ficará pedra sobre pedra, e eles ficaram preocupados, perguntaram para Jesus quando sucederão essas coisas e qual é o sinal da vinda do Senhor e qual é o sinal do final dos tempos. E Jesus respondeu em 3 sessões. A primeira sessão é com respeito ao final dos tempos, com relação aos judeus. Os judeus serão perseguidos por anticristo, seus exércitos, e no fim serão encurralados ali em Jerusalém, mas Deus proverá a salvação quando eles reconhecerem Jesus como Messias e clamarem por socorro. Eles serão finalmente todos salvos. Os remanescentes de Israel serão levados para o reino milenar na parte terrena como sacerdotes para apacentar as nações. E depois vem uma sessão longa a respeito da igreja, e com relação à igreja, Deus então deu um sinal do final dos tempos e o sinal da sua vinda, mostrando a parábola da figueira. E a figueira, nós sabemos, representa a nação de Israel. De um lado, nós sabemos que a igreja, sendo fiel à pregação do Evangelho do Reino, o que está em Mateus 24, versículo 14, se a igreja for fiel à pregação do Evangelho do Reino, a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isto é, a igreja tem missão de puxar todos os acontecimentos do final dos tempos pela pregação do Evangelho do Reino. No entanto, nós devemos colocar um olho, na parábola da figueira, isto é, olhar para a situação da nação de Israel, que hoje já é uma nação restaurada a partir de 1948, e também na Guerra dos 6 Dias, em 1967, eles recuperaram Jerusalém, que era uma terra importantíssima para a nação de Israel, e falta agora somente o templo, e a pressão para reconstruir o terceiro templo é muito grande. Nós acreditamos que não está muito longe o acontecimento que propiciará a aliança de 7 anos para que o povo de Israel pudesse estabelecer, reconstruir o seu terceiro templo. E quando chegar essa aliança de 7 anos, queridos irmãos da igreja, nós teremos pouco tempo, em poucos anos o Senhor terá arrebatado os vencedores vivos. E isso será a vida secreta do nosso Senhor Jesus. E com relação a nós que estamos vivos, devemos ser vigilantes, nós devemos viver uma vida normal como todos vivem, porém uma vida apercebida, uma vida que aguarda a vinda do Senhor Jesus, fazendo o quê? Alimentando os nossos conservos. Quando o Senhor vier e achar-nos fazendo assim, Ele vai nos levar para cuidar de todos os seus bens e para o gozo do nosso Senhor. Portanto, irmãos, vale a pena hoje, embora nós sejamos mais um nesse mundo, trabalhando, vivendo como todos, mas nós não estamos entorpecidos
quanto muitos estão entorpecidos com o seu dia a dia, casando-se, dando-se em casamento, né? Comendo, bebendo, com preocupação com vestimenta, preocupação com investimentos, etc, etc. Mas nós estamos de olho, né, no reino do Senhor, pregamos o evangelho do reino, vamos às ruas para resgatar as pessoas do império das trevas, trazer as pessoas para serem cuidadas na igreja, e nós queremos preparar para que todos que nós cuidamos sejam vencedores, que sejam também arrebatados juntamente conosco, poupando-nos de passar pela grande tribulação. Portanto, irmãos, essa é uma palavra, né, de Mateus 24, 25, fala das 10 virgens que representam os cristãos, os que creram no Senhor Jesus, mas já dormiram. O Senhor, quando vier, muitos terão morrido, muitos cristãos terão dormido no Senhor, mas eles podem ser vencedores quando eles armazenarem o azeite, não só no espírito, não só na lâmpada, mas também na vasilha, que é permitir que o Espírito de Deus permeie a sua alma enquanto eles vivem aqui na terra, isto é, deixando que a palavra profética, como azeite dourado, possa transformar o seu ser, mudar a sua maneira de vida, a sua mente, emoção e vontade para fazer a vontade de Deus. Esses serão também os vencedores que dormiram no Senhor, serão vencedores para reinar com o Senhor. E por fim nós temos a parábola dos talentos, que fala a respeito de nós nos capacitarmos para que o Senhor possa nos usar. Ele quer distribuir dons para cada membro do corpo de Cristo, que somos nós. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos colocados, inseridos no corpo de Cristo. Não tem um fora do corpo de Cristo, todos estão inseridos no corpo de Cristo. Inseridos no corpo de Cristo, cada membro tem que ter a sua função. A minha mão tem a função de mão, os meus pés têm a função de pés. Então cada membro tem a sua função. Portanto, Deus, né, Jesus, antes de partir, ele distribuiu, né, os talentos para cada um conforme a sua capacidade. Portanto, queridos irmãos, de um lado nós somos gratos ao Senhor, Ele nos deu talentos para nós funcionarmos no corpo de Cristo, e por outro lado, queridos irmãos, nós podemos nos capacitar cada vez mais esse vaso humano, né? Cada vez mais nós sermos aperfeiçoados, como diz Efésios 4, versículos 11 e 12, Deus então deu para a igreja homens dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para substituir a função dos membros do corpo de Cristo, não para que esses sejam o clero que faz tudo e os demais irmãos leigos não fazem, não têm capacidade de fazer nada. Não, Deus hoje na igreja de Filadélfia, Ele quer restaurar a função de todos os membros do corpo de Cristo. Então nós que estamos na igreja, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo, né, capacitados, aumentar nossa capacidade para que Deus possa dar-nos mais função, mais utilidade no corpo de Cristo. Graças ao Senhor, né, e nós não somos aqueles que acham que, né, já chegamos, já somos o que somos, não vamos mudar nunca. Não, nós podemos ainda, mesmo depois de uma certa idade, continuar sendo aperfeiçoados. Que o Senhor possa aperfeiçoar muito de vocês, para que Ele possa usar vocês como condutores da graça de Deus. Aquela sarça que conduzia o fogo não consumia a sarça. Assim como, né, João capítulo 7, versículos 37 a 39, fala de que todo aquele que crê no Senhor Jesus receberá o próprio Deus para dentro dele,
Esse Deus que passará a viver dentro dele, será nele o quê? Rios de água viva a jorrar, né? Então, queridos irmãos, nós não só somos capacitados, né? Nós devemos ser capacitados, irmãos, para conduzir mais e mais essa água viva para mais pessoas. Vamos dizer, Deus como a fonte de água, hoje passou a viver em quem crê, está no nosso espírito. Deus é ilimitado, essa fonte de água é ilimitada. Todavia, você como vaso pode ser limitado. Você como vaso pode ser apenas um condutor de meia polegada de diâmetro. Então, para suprir 1, 2, 3, 4, 5 pessoas talvez dê, mas para suprir dezenas de pessoas não dá. Então, a capacitação é para aumentar o diâmetro do tubo. Nós precisamos ter uma tubulação condutor, né, que possa fluir mais água. Não somos nós que fazemos o trabalho de Deus. A obra de Deus é feita pela água que flui de Deus. Mas somos condutores. Podemos aumentar a capacidade para Deus fluir mais de nós, sermos mais úteis na casa do Senhor. Tá bom, irmãos? Então esse é o talento, né, parábola dos talentos, para mostrar, irmãos, não estamos aqui apenas discutindo doutrinas bíblicas, né? Muitas pessoas, né, têm uma vontade de ser mestres, formam seu próprio grupo de estudo da Bíblia, competindo uns com os outros. Irmãos, nós não temos essa preocupação. Não estamos aqui discutindo doutrina, comparando-nos com outros. Não, nós estamos aqui, irmãos, para ser obedientes à palavra de Deus. Nós queremos levar adiante o negócio de Deus. Estamos aqui, irmãos, para levar, né, a economia de Deus adiante. Eu falei na live de quinta-feira, a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo adverte, né, a Timóteo para advertir certas pessoas que falam diferentemente, ensinam muitas doutrinas heterodoxas e que não produzem, né? Irmãos, essas muitas doutrinas não produzem a economia de Deus na fé, ou seja, não produzem, né, o que Deus quer fazer através da sua igreja, que é a sua casa, que precisa de um gerenciamento para tocar um negócio, que é a edificação da igreja. Irmãos, Deus não consegue levar a cabo a sua edificação, né, através de mera doutrina. Deus precisa de pessoas que estejam preparadas para administrar, né, os seus bens, né, cuidar das pessoas, edificar a sua igreja. Essa palavra serviço de Deus, serviço, né, em grego é oikonomia. Oikos é casa, né? Oikonomia significa o gerenciamento, né, do negócio de Deus na casa de Deus. E nós temos também em Strongs, se você olhar para explicação no grego em Strongs, alguns têm essa palavra oikonomia, ele escreve como oikodomia. Oikodomia significa ato de edificar a casa do Senhor, ato de construir. Para mim é a mesma palavra em grego da palavra hebraica que Deus usou quando retirou do lado de Adão uma costela e transformou-a, construiu-a, edificou-a numa mulher. Esse mesmo verbo em hebraico, em construir, para mim está aqui em grego oikodomia. Deus está preocupado no seu negócio em edificar uma mulher. Essa mulher é a igreja. Essa mulher, Ele quer fazê-la uma igreja edificada, uma igreja gloriosa, para que possa Cristo voltar e desposá-la. Então é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém? Eu fiz uma revisão rápida, tá? Até agora. Agora vamos mais pausadamente, tá? Ó Senhor Jesus. Depois de feito isso, ele entrou a resposta para os gentios. E
Para os gentios, para as nações, né, nós falamos rapidamente na semana passada que ele separará, né, as ovelhas dos cabritos. As ovelhas serão aqueles gentios que permanecerem vivos no final da grande tribulação, que não foram destruídos quando, né, o Senhor veio com seus exércitos destruir na batalha de Armagedon, anticristo, falso profeta, os seus exércitos e todos os seguidores do anticristo, e quando tudo for destruído, sobrarem os gentios, as pessoas das nações não crentes, tá? Eles então receberão o seu julgamento. Então, aqueles que cuidaram bem dos filhos de Deus, que não puderam, né, que não adoraram a besta, não tem a marca da besta na mão direita, na fronte, não terão como sobreviver na grande tribulação, terão sido, né, assistidos, terão sido cuidados por esses que ouviram o Evangelho eterno durante a grande tribulação, né, pregada por um anjo, e eles temerão a Deus, né, e não né, eles perceberão que o anticristo, a imagem da besta, não é Deus. Deus é aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Então, queridos irmãos, eles passarão a cuidar bem dos filhos de Deus, eles serão ovelhas, farão parte das nações durante o milênio na parte terrena. E os cabritos são aqueles que não cuidaram bem, né, antes maltrataram, eles serão lançados para o lago de fogo, onde está o anticristo e também o falso profeta. Então esse é o final dos tempos. Agora então, vamos para capítulo 26, onde, lembrando que Jesus, ele está nos últimos dias em Jerusalém, ciente de que está para morrer. Ele está em Jerusalém para morrer. Então vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 26, que diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos. Quer dizer, tudo que Jesus tinha que ensinar, irmãos, ele ensinou até aqui, tá? E agora ele vai se preparar para ser morto. Sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quer dizer, Jesus estava a 2 dias da Páscoa, e na Páscoa se imolaria o cordeiro da Páscoa, tá? E aqui Jesus então predisse que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então ele já sabia que tipo de morte ele teria. Ele não só predisse que ele iria morrer, mas também já predisse a forma como iria morrer. Ele iria morrer numa cruz. É interessante essa palavra. Ele iria ser entregue. Quer dizer, existem os mandantes e existem os executores. Ele será entregue para os executores executarem a sua morte, mas que não são os mandantes. Há mandantes, tá? Então, versículo 3 diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, né, eles se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás, que a casa era um palácio, né, e eles decidiram prender Jesus, né, deixá-lo solto, né, era uma ameaça para eles, tá? E eles vão
prender Jesus à traição, porque eles não conseguiram achar Jesus nenhuma falta, nenhuma falha. Tinham de prender Jesus à traição e com o fim de matá-lo, né? E não queriam fazer isso durante a festa da Páscoa, para não tumultuar o povo, porque o povo gostava de Jesus, tá? Mas pela a soberania de Deus, né? O poder de Deus é maior, que Jesus foi morto na festa, não foi morto depois da festa, tá? Então vamos lá. Jesus estava naqueles últimos dias da preparação para a Páscoa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 12 para ler um pouco sobre a Páscoa. Dá uma olhada. Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Quer dizer, por causa da saída do povo de Israel do Egito, Deus então mandou mudar um pouco o calendário dos judeus. Aquele mês da saída do povo de Israel do Egito se tornou o primeiro mês. No capítulo, segura aqui o capítulo 11, no capítulo 13, versículo 4 diz: hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Então esse primeiro mês, né, do calendário judeu, a partir da saída do povo de Israel do Egito, é o mês Abibe, se tornou o primeiro mês, tá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então essa é a instituição da Páscoa. Deus mandou que no mês de Abibe, no mês da saída do povo de Israel do Egito, será o principal mês, o primeiro mês, e no dia 10, cada família tomaria um cordeiro, tá? Mas esse cordeiro, versículo 5, esse cordeiro tem que ser sem defeito. Esse cordeiro será macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Irmãos, eu quero que vocês entendam que o dia dos judeus começa no crepúsculo da tarde. Não é como o nosso. O nosso dia começa à meia-noite, não é isso? À meia-noite. Mas Deus instituiu assim. Vocês se lembram quando Deus, em Gênesis 1, começou a haja luz, houve luz e tal? Ele disse: houve tarde e manhã, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Quer dizer, o dia começa pela tarde, o dia começa pelo crepúsculo da tarde, tá? Então, no crepúsculo da tarde, quando começa o dia 14 do mês, eles então teriam que matar o cordeiro. Estão entendendo o calendário? No dia 10 desse mês, cada família toma um cordeiro, e durante esses dias, até o dia 14, quando será morto, durante esses dias, esse cordeiro é examinado. Às vezes é examinado pelo sacerdote, para ver se tem algum defeito, alguma mancha, né? Se tiver defeito, não pode ser cordeiro da Páscoa. Portanto, irmãos, nosso Senhor Jesus também subiu a Jerusalém 4 dias antes da Páscoa. Ele foi examinado, interrogado. Vocês se lembram? Nós falamos sobre isso. Foi interrogado pelo sacerdote, pelos fariseus, pelos saduceus, né? Pelo doutor da lei, não é isso? E assim por diante, irmão. Ninguém achou nenhum defeito nele. Ninguém podia dizer: esse aqui é digno, né, de punição. Nada acharam nele, tá? Tanto é que o sumo sacerdote, os anciãos do povo queriam
pegá-lo à traição, porque não tinha defeito. Então ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. E lembre-se também que a Páscoa começa naquele dia, no dia 14, ao crepúsculo do dia. Olha o versículo 17. Estou falando de Êxodo 12 ainda. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia para vossas gerações por estatuto perpétuo. O que quer dizer isso? A festa dos pães asmos dura 7 dias. Começa no dia em que o Cordeiro Pascal é imolado. Vocês entenderam? Então, a festa dos pães asmos começa com a festa da Páscoa. Então, quando o Cordeiro é imolado ao crepúsculo do dia 14, inicia-se também a festa dos pães asmos. Isso é, a partir desse dia, 7 dias, ninguém comerá nada que tenha fermento. Ninguém comerá nenhuma massa fermentada levedada. Tá? Depois vou explicar por que isso. Então, irmãos, o Cordeiro Pascal, então, era tomado no dia 10 de primeiro mês Abib, no ano que era do ano, e era examinado por 4 dias para confirmar que era sem defeito, e era morto no dia 14. Igualmente, Jesus foi examinado e nenhum defeito foi achado nele, e ele foi morto no dia da Páscoa. Ele foi morto nesse mesmo dia em que no crepúsculo da tarde, dia 14, Deus mandou que matasse um cordeiro. Eles, Jesus com seus discípulos, comeram a Páscoa. Só que era a última Páscoa. A partir daí, irmãos, a Páscoa, realmente a Páscoa verdadeira para Deus, para aí. Daí para frente, ele estabelece uma outra ceia, tá? Eu vou explicar isso na semana que vem, tá? Então, irmãos, começa... mas ele foi morto nesse mesmo dia, não no crepúsculo da tarde, porque ele tinha que comer a cordeira da Páscoa. Ele morreu ainda dentro do decorrer daquele dia, tá? Então vamos lá, Lucas 22, só para provar que ele morreu no dia da Páscoa. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Vocês entenderam? Chegou o dia da festa dos pães asmos, e essa festa vai durar 7 dias. Mas esse primeiro dia é o dia em que se comemoraria também a Páscoa, tá? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então Jesus ainda queria comer pela última vez a Páscoa instituída por Deus para o povo de Israel, lá ainda em Êxodo capítulo 12, tá? E só que semana que vem eu vou explicar para vocês, essa era a última Páscoa, tá? Bom, vamos lá, versículo 14, como diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Porque depois do meu sofrimento, essa Páscoa vai mudar de sentido, tá? Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa Páscoa vai se cumprir no reino de Deus, tá? Vai desembocar no reino de Deus, tá? Ó Senhor Jesus. João 18, 28. 18, 28. Depois
levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório, os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, eles não podiam entrar no lugar dos gentios para não se contaminar, os judeus, para poderem comer a Páscoa. Então, aquele dia ainda era dia da Páscoa, tá? Quando Jesus estava sendo julgado, tá? Muito bem. Então, irmãos, a Páscoa em hebraico é Pesach. Pesach significa passar por cima ou passar por. Quando aquele anjo exterminador veio mandado por Deus a exterminar, matar todos os primogênitos no Egito, quando ele passasse pelas casas das famílias de Israel, que tinham, quando eles imolavam o cordeiro pascal e pintavam os umbrais da porta e a verga da porta com sangue do cordeiro, esse anjo exterminador não entraria naquela casa para matar o primogênito. Quando não houvesse o sangue na porta, ele entrava nas casas dos egípcios e matava o primogênito. Então, naquela noite houve uma choradeira geral no Egito, porque os primogênitos dos egípcios morreram. E os primogênitos de Israel todos conservaram em vida. Por quê? Porque um cordeiro morreu no lugar deles. Por isso chama-se passar por cima ou passar por. O anjo não entrou para matar, tá bom? Então esse é o significado verdadeiro da Páscoa. Não é o chocolate, não é o ovinho da Páscoa, não. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lembra-se que a Páscoa também começa a festa dos pães asmos, tá? Lançai fora o velho fermento. Agora você tem um pouco de explicação que é o fermento para Deus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, Cristo como nosso Cordeiro da Páscoa, Ele, irmãos, morreu em nosso lugar em favor da igreja. Ele morreu em nosso lugar, tá? Para que hoje, depois da sua morte e ressurreição, também a igreja fosse introduzida na sua ressurreição, passasse a viver uma vida nova. A vida da igreja é uma vida nova. Não vivemos mais como vivíamos antes do mundo, uma vida de maldade, uma vida de malícia. Mas na vida da igreja, irmãos, nós vivemos uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, não é? Nós falamos verdade uns com os outros, nos comportamos também dentro da verdade e dentro da sinceridade. Não há meias palavras entre nós, não há meias intenções impuras entre nós. Aqui, irmão, nós devemos viver uma vida de pães asmos, tá? Eu não tenho tempo ainda de explicar muito sobre isso, porque não é esse o objetivo. Mas, irmãos, Ele morreu em nosso lugar e nos poupou de sermos mortos. Então, Jesus, irmãos, aí entra João capítulo 12. Versículo 1. 6 dias
antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, só para mostrar para vocês que Jesus esteve na Betânia 6 dias antes da Páscoa, tá? E depois nós vamos entrar, ainda hoje, num banquete oferecido por um leproso de nome Simão, tá? E exatamente a descrição desse mesmo banquete em João 12. Só que em Mateus 26, ali fala que era há 2 dias da Páscoa. E aqui é há 6 dias da Páscoa, tá? Então essa diferença pode ser que há 6 dias antes da Páscoa Jesus já tinha chegado na Betânia. E que pode ser também que esse banquete realmente tenha acontecido só há 2 dias da Páscoa, tá bom? Então eu não vou entrar muito nesses detalhes para explicar sobre isso. Mas é importante, irmãos, que a Páscoa, antes de Jesus ser morto como Cordeiro Pascal, há 2 dias da Páscoa, ele passou por Betânia, tá? Vamos lá, então vamos voltar para os principais sacerdotes anciãos do povo, tá? Se reuniram no pátio, eu li isso aí já para vocês, no pátio do sumo sacerdote Caifás, e deliberaram prender a Jesus e matá-lo. Só que eles não queriam sujar as próprias mãos, eles entregaram para os romanos fazer o trabalho sujo, tá? Então, mas eu queria mostrar para vocês o que eu disse há várias mensagens passadas, de que o povo, na verdade, gostava de Jesus. O povo amava Jesus. Não é isso? Vocês se lembram que na entrada triunfal, né, de Jesus em cima de um jumentinho, o povo estendia ramos e até estendia roupas, né, para que Jesus pudesse entrar e gritavam: Rosana, Rosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, o povo gostava. Mas eu mostrei para vocês de que a oposição não é feita pelo povo judeu. A oposição é feita pela liderança do povo judeu, né? Vocês se lembram que eu mostrei várias vezes que por exemplo, em Mateus 21, né? Para não falar muito, mas em Mateus 21, vocês se lembram? Jesus então entrou no templo, ele fez, né? Ele expulsou ali, no capítulo 21 de Mateus, versículos 12 e 13, ele entrou no templo, expulsou os que ali vendiam, compravam, derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e ele disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quer dizer, a liderança do povo de Israel, irmãos, se tornou uma liderança corrupta. Entenderam? Então, eles então usavam a posição que eles tinham da liderança do povo para permanecer no poder e para poder se enriquecerem. Irmãos, infelizmente isso é o que acontece em todos os governos. Todos os governos, quem está no poder luta para estar no poder, porque com o poder ele tem todas as facilidades, irmão, de se enriquecer. Então, assim, mas você vai dizer, mas os judeus não estavam, eles não estavam num estado independente judeu, eles estavam debaixo do Império Romano. Tudo bem, eles estavam debaixo do governo romano, mas dentre o povo judeu tinha um governo, não tinha? Tinha uma dominação, principalmente por ser um povo religioso. Então tinha o quê? A liderança religiosa que ditava as regras para o povo judeu, embora estivessem todos debaixo da autoridade do César, do Império Romano, mas ali os que estavam no poder, dentre os judeus, eles estavam o quê? Estavam, irmãos, infelizmente é assim, né? Todos os males
do governo humano, é a perpetuação do poder, né? É a luta pelo poder, né? Não, poucos, na verdade, governantes se preocupam realmente com o povo, com o bem-estar na nação, né? Muitos pensam apenas em como se agarrar no poder, não perder o poder. Quanto mais tempo permanecer no poder é melhor. Então, irmãos, não é diferente com esse povo, essa liderança dos judeus que infelizmente se corrompeu, não é? Era para ser uma liderança pura, uma liderança totalmente alinhada com Deus, né? Então, lembra que eu li uma das notas da versão King James atualizada, que explica um pouco melhor que eles então, os sacerdotes combinavam com quem vendia e trocavam dinheiro e vendiam animais para serem sacrificados. Eles sacrificavam alguns animais e devolviam os animais para serem vendidos de novo, não é isso? Então, nesse ciclo aqui, eles passaram a ganhar muito dinheiro, tá? Então, e não só isso, né? Por isso que ele fala, vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores. E também no capítulo 23, vocês se lembram, eu falei que como eles dominavam todo o poder jurídico dentre os judeus, os doutores da lei eram como juristas, eram como, né, o Sinédrio era o STF, né, o Supremo Tribunal, né, Federal deles, né, e eles que determinavam as leis, faziam legislações. E lembra que eu falei, versículo no capítulo 23 de Mateus, 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Quer dizer, eles que determinavam, né, julgavam as causas, era a última instância do julgamento das causas. Quando chegava alguma viúva rica que tem muitas propriedades, eles acabavam devorar as casas das viúvas e tomavam as propriedades para si. E depois vocês viram aquela questão de oferta de cominho, coentro, vocês se lembram daquilo? Né? Eles sonegavam grande quantidade de plantação de trigo, de cereais, e para mostrar que eram justos, e ofertavam para Deus pequena quantidade de tempero, né? Então, irmãos, tudo isso mostra a natureza corrupta, né, da liderança. Por isso que Jesus, quando chega no versículo 37 de 23, do capítulo 23, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha, né, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Claro que não quiseram. Não é que o povo não quis, a liderança não quis, porque a liderança estava ali numa boa, né, perpetuando-se no poder e das benesses do poder, certo? Então, irmãos, eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso só na segunda vinda do Senhor, na vinda pública do Senhor. Irmãos, para comprovar tudo isso que eu tenho falado para vocês, eu vou ler alguns textos de um historiador israelita, tá? David, né, Belhassen. Isso é agora, foi feita essa entrevista em 2020, tá? Eu vou ler alguns textos. É uma pessoa ortodoxa, é uma pessoa que, né, extremamente fiel às coisas do judaísmo, mas ele não concorda com todos esses desvios, tá, que estão aí. E um jovem perguntou para ele sobre Jesus, o que ele dizia como um judeu, como ele veria, já que ele é uma pessoa correta, uma pessoa de julgamento justo, como ele veria Jesus, né, como um judeu. Vou ler alguns textos, tá bom? Ele diz assim: Jesus viveu em um tempo difícil, durante a ocupação romana, que controlavam sobre todo o dinheiro no templo, procediam com tirania sobre a nação de Israel. Aí aparece esse homem, Jesus, né? Aí aparece esse homem
com a forma de um profeta da Bíblia, um pregador. Ele pregou contra a corrupção, ele ofereceu esperança às pessoas. É uma pessoa que realmente devemos respeitar, um patriota, como um judeu, tá? Julgando como um judeu, um patriota que queria proteger o seu povo, e isso tem que ser dito em seu favor. Ele implementa as profecias dos antigos profetas, oferece salvação à nação de Israel, né? Oferece esperança à nação, a esperança profetizada pelos profetas. E essa esperança, essa salvação, equivale ao seu nome Yeshua, que é Jesus, tá? E significa salvação. É uma salvação bíblica. Isso é bíblico. Não tem nada contra ele, né? Os rabis são os... Ele está questionando, tá? Os rabis são os guardiões da Bíblia e dos profetas, guardiões dos nossos ancestrais. Eles têm o monopólio da religião judaica? Porque Yeshua, Jesus, foi crucificado, Jesus pregou a favor do judaísmo bíblico. Ele pregou com o objetivo de cumprir a Torá. Para quem não sabe, a Torá é o Pentateuco de Moisés, 5 primeiros livros da Bíblia. Há duas razões. Há um Yeshua, Jesus, tá? Há um Yeshua da fé teológica. Tem um aspecto da fé teológica. Os romanos não estavam nem aí com a fé teológica. Os romanos queriam crucificá-lo por razões políticas e ideológicas. Eles não tinham interesse da fé judaica. Jesus não tinha tantos seguidores, mas o poder da mensagem que ele trazia perturbava os romanos. E eles o crucificaram por suas próprias razões. Para eles, ele era um grande problema. Era possível que ele quisesse reconstruir o reino de Israel, e significava que ele não reconhecia César como rei e como governador de Israel, e isso podia agitar o povo. Essa era a preocupação dos romanos, tá? Mas quem entregou aos romanos, irmãos, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quem entregou? Quem entregou aos romanos? Tão frequentemente o povo judeu defende a si mesmo dizendo: não fomos nós. Nós não o entregamos aos romanos. Mas é claro que não foi o povo judeu. Judeu batiam palmas para ele. Muitos judeus gritavam: Hosana, salva-nos, ó filho de Davi. Colocaram ramos de palmeira como um tapete para que ele pudesse entrar em Jerusalém. As pessoas ouviam como Salvador. Não foi o povo judeu que o entregou a Roma para ser crucificado. Foi o establishment. Tá? Aí tem que ler em inglês. Establishment. Sabe o que é establishment? Establishment é aquele grupo que está no poder. Tá? Que são os rabis daqueles dias. Os mesmos doutores da lei que tinham o poder, colaboradores de Roma. Eles eram colaboradores de Roma. Eles viram em sua mensagem espiritual uma ameaça para eles, porque Yeshua, Jesus, queria cumprir as palavras dos profetas. Ele queria trazer esperança de salvação para o povo de Israel, e eles viram isso como um perigo para eles, especialmente porque ele fazia críticas terríveis à sua ramificação, à seita dos fariseus. Criticava a forma corrupta com que conduziam com todo o seu status. E ao mesmo tempo, a podridão presente aos montes. E ele encorajava o pobre, falava para eles, encorajava seus espíritos e se sentia angustiado por causa da ganância dos doutores da lei que predominavam. Eles viam nele um perigo social. Eles pensavam: em breve vamos perder o reinado, as pessoas não vão mais nos escutar.
não vão mais se submeter a nós, não vão querer nos ouvir, e sim retornar às Escrituras. Esse era o perigo. Aí ele fala assim, ele termina assim: eu nem gosto de ler essa passagem. João 11, abre a sua Bíblia em João 11. João 11, versículo 47. Eu vou ler na nossa versão aqui. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Quem é o sinédrio? É Supremo Tribunal deles. E disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Aqui está dissecada a verdadeira intenção, tá? Eles temiam perder o seu lugar, porque tinha pressão dos romanos. Se eles que eram líderes sobre os judeus não souberem dominar o povo, né, e perderam o controle, os romanos vão vir aqui e vão passar para outros, vão começar a dominar. Irmãos, aí e vocês perceberam, né? Eu vou ler na versão dele, tá bom? Ele diz assim: eu nem gosto de ler essa passagem. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ajuntaram uma reunião do conselho sinédrio, e eles perguntavam: que faremos? Eis aqui o homem que faz muitos sinais. Se deixarmos ele ir, todos crerão nele, e virão os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar. Templo, nosso lugar significa templo, e a nossa nação, tá? Ó Senhor Jesus. Mas mal sabia eles, o próprio Caifás. Vamos continuar aqui, o João 11. João 11, eu li até 48, né? O próprio Caifás, ele profetizou aqui, ó, como sumo sacerdote. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Realmente não sabiam de nada, né? Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ó Senhor Jesus. Jesus morreu não pelos maus desígnios deles. Deus apenas usou esses maus desígnios e eles entregaram para os romanos, usou as mãos sujas dos romanos, crucificaram a Jesus, mas na verdade importava que Jesus morresse para reunir todos os filhos de Deus em um só corpo. É esse corpo, irmãos, que nós estamos edificando. Agora, vamos para a segunda parte do 26. Capítulo 26 de Mateus. Senhor Jesus. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este
perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos então para João 12. João 12 explica quem é essa mulher. João 12. Irmãos, certamente, aqui fala o Simão, o leproso. Simão certamente é alguém que estava com lepra. Vocês sabem que no tempo de Israel, quem era leproso tinha que ser afastado do povo, tinha que ser afastado do convívio social, né? Tinha que estar longe. E imagina a infelicidade que é de uma pessoa que se acomete de lepra. Era uma coisa terrível. Você tinha que se isolar do povo e viver afastado. Irmãos, a gente não tem como então viver uma vida normal. Imagina Deus, Jesus então foi lá e curou esse leproso. A gratidão que tinha no coração desse leproso curado. Ele ofereceu para o Senhor um banquete. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: finalmente, Jesus encontra em Betânia a miniatura da vida da igreja. Nessa peregrinação toda, na sua pregação do Evangelho na Galileia, e vindo para Jerusalém sofrer tantas oposições dos principais sacerdotes, dos escribas, irmãos, Jesus não teve sossego um só tempo. Mas finalmente, irmãos, ele encontra um lugar onde ele pode descansar. Ele encontra um lugar onde há uma pessoa com gratidão no coração. Você não está grato ao Senhor? O Senhor não te curou da lepra? O Senhor não te curou? Ele não pagou pelos seus pecados? Ele morreu na cruz para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. A sua morte como cordeiro pascal evitou de você ser morto, né? Então, irmãos, por isso que tem uma música que fala: sou um pecador que graça ganhou. Um pecador que graça ganhou. Um pecador que graça ganhou. Seja a glória, sou um pecador que graça ganhou. Irmãos, esse é o nosso credencial. Tudo que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós somos pecadores do passado, que graça ganhamos. É isso? Por isso, irmãos, longe de nós toda arrogância, longe de nós, né, toda ganância, toda disputa pela posição. Irmão, nós somos apenas um leproso, longe, né, afastado de tudo, e Deus, o que? Através de Cristo nos salvou, nos curou. Sou um pecador, irmão, por isso que nós também queremos oferecer ao Senhor nosso melhor banquete, que Ele possa comer conosco, né? Oferecer o melhor nosso para Ele se deliciar. Amém. Mas, irmãos, nessa casa não havia somente o leproso, mas ali estava o Lázaro. Lázaro era aquele que morreu, morto nos seus pecados e delitos, e Deus nos deu vida. Ele ressuscitou, ele foi ressuscitado por Jesus
quando alguém veio avisar Jesus que seu amigo Lázaro adoece, Jesus não foi acudi-lo. Jesus esperou morrer. Alguns já falaram, ele já cheira mal. E Jesus foi lá e tirou do túmulo. Irmãos, isso para mostrar que a miniatura da igreja é formada por aqueles que ele gerou pela sua morte e ressurreição. Em Romanos 6 mostra que nós morremos com Cristo, mas também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Aleluia! Nós não vivemos mais aquela vida de antes. Não vivemos mais aquela vida do velho homem, que não edifica a igreja, cheio de problemas das obras da carne. Não é isso? Inimizades, discórdias, porfias, irmãos, né? Sem falar em prostituição, né? em imoralidade, e sem falar em idolatria, não é isso? Irmãos, nós vivíamos aquela vida, mas graças a Deus, aquele que vivia aquela vida morreu. Não só morreu, cheirava mal, mas Cristo nos ressuscitou com Ele. Por isso Colossenses 3 fala, né? Buscai as coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Não é isso? Porque morreste e a vossa vida está em... Como é que é? Oculta com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Vamos colocar nossa mente, que tem poder decisório, para viver no Espírito, para viver como ressurreto, não como um velho homem, né? Para poder edificar. Se queremos edificar a igreja, irmãos, temos que viver em ressurreição, colocar nossa mente no Espírito. Então, irmãos, nós somos o Simão leproso que foi curado. Nós somos um Lázaro que morreu e foi ressuscitado. Aí, irmãos, qual é a nossa reação na vida da igreja? É servir ao Senhor. Nós servimos como Marta. Nós servimos a comportagem dinâmica. Nós servimos saindo às ruas. Posso orar por você? Nós servimos o quê? Servindo as mulheres que cuidam das redes de cuidados, das conectadas. Nós servimos como os homens de oração, cuidando dos homens. Nós servimos o quê? Nós servimos na fábrica de vencedores, Avança Jovem. Tantos jovens preciosos, quantos adolescentes preciosos, nossas crianças maravilhosas estão sendo salvos deste mundo, estão servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor nos serviços gerais da igreja, desde a recepção, serviço de literatura, serviço de batismo, não é isso? Arrumação da cadeira, tudo. Serviço de crianças. Irmãos, nós servimos, a vida da igreja funciona como um corpo vivo, onde os membros todos funcionam, não por obrigação, não por regras, não por rodízio chegou a sua vez, não, por amor ao Senhor, pela gratidão no coração. E melhor ainda, nós somos essa Maria, que eu vou ler. Versículo 3, João 12. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com perfume do bálsamo. Irmãos, sabe quanto custa esse bálsamo? Tá? Ó.
eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá? Em Betânia, Jesus se sentia em casa. Esse deve ser o ambiente da verdadeira vida da igreja. Onde ele é honrado, amado e respeitado como Senhor. Simão deve ter sido um leproso que curado pelo Senhor, né? E a vida da igreja então é formada pelos pecadores que ganharam a graça do perdão e da cura. Com gratidão no coração, Simão preparou uma ceia para o Senhor em sua casa. Irmãos, abre a sua casa para o Senhor. Amém. Primeiro, abra a sua casa do seu coração. Convide-o. Não o prenda apenas no seu espírito. Convide-o para entrar na sua mente, emoção e vontade. Deixe-o à vontade, tá? Porque você é apenas um leproso que foi curado. Então, os discípulos, né? É isso, né? Os discípulos então se indignaram. Para que esse desperdício? Poderia ser vendido por muito dinheiro, né, e dar-se aos pobres. No registro de João, diz que foi Judas Iscariotes quem disse, porque aqui em seguida diz assim, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aqui explica, irmãos, todo mundo que fala assim é hipócrita, né? Vocês estão fazendo isso aqui, podiam vender e dar para o pobre. Irmão, isso sempre um comentário hipócrita, né? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Interessante, Jesus, que conhece, ele é onipresente, onisciente, ele foi entregar para um ladrão para ser tesoureiro. E tudo que lançava dentro da conta, né, da tesouraria, ele tirava para ele, né? Mas Jesus nunca reclamou disso. Senhor Jesus. Sabe quanto vale 300 denários? Um denário é salário de um soldado romano, tá? 300 denários, irmãos, é o salário anual de um soldado romano, anual. Quanto você ganha por ano? Aquela garrafinha de perfume custa o quanto você ganha por ano. É tudo que a Maria tinha. Tudo que a Maria tinha. Ela quebrou. Em João não fala, mas outro evangelho fala. Ela quebrou. E entornou esse unguento sobre a cabeça de Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus disse: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Irmãos, a igreja foi produzida pela ressurreição do Senhor, representado por Lázaro, está em João 11, 43, 44, composta por pecadores que foram purificados, representados por Simão, o leproso, Mateus 26, 6, e depois de salvos passaram a servi-lo como Marta, João 12, 2, e se derramaram em amor por Jesus como Maria, João 12, versículo 3. Essa é a vida da igreja. Amém. Vamos dar para o Senhor esse lugar? Sem ninguém aqui, irmão, tem outra ambição. Ninguém aqui tem segundas intenções. Nós só temos esse coração puro. Dá para o Senhor um lugar agradável. Dá para o Senhor esse lugar que o honra, que o ama,
que o respeita como Senhor. Esse lugar, irmão, que tem gratidão. Esse o amor, esse lugar que derrama tudo que tem, tudo que pode, tudo que é para o Senhor, né? Esse é um ambiente maravilhoso da vida da igreja, que oferece um verdadeiro lugar de descanso para o nosso Senhor. Irmão, Deus está procurando esse lugar de descanso. Desde que criou os céus e a terra, criou em 6 dias, e o 7º dia foi preparado para ele descansar. Mas até agora, irmãos, ele não achou descanso. Surgiu, né, Satanás, que veio desafiar a sua autoridade e acabou corrompendo toda a criação. Irmãos, Deus não teve descanso até hoje. Vamos dar para o Senhor um descanso? E o banquete representa a gratidão, satisfação e alegria pela salvação e pela vida da igreja na presença do Senhor. Irmãos, não é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor? Viver essa vida da igreja maravilhosa na presença do Senhor? Tem coisa melhor do que isso? E o vaso de alabastro, com vaso de grande valor, quebrado por Maria e derramado o bálsamo, isso está em Marcos 14:3, sobre a cabeça de Jesus, representa, irmãos, derramar sobre o Senhor como retribuição todo o nosso ser, todo o nosso amor, com tudo que somos, com tudo que temos. Vale a pena? O Senhor merece isso? Irmãos, Maria teve a sensibilidade, mais do que os discípulos, de, ao ouvir sobre a morte de Jesus, do seu Senhor, ela então sabia que não teria mais outra oportunidade. Ela guardou melhor o bálsamo, né, do bálsamo, o salário anual de um soldado romano. Irmão, ela guardou o melhor. Ela percebeu que aquele era o momento. Jesus falou que estava sendo entregue para ser morto. Não tinha mais outra oportunidade. Irmãos, é a última oportunidade. Vamos derramar para o Senhor. A volta do Senhor está próxima. Se você esperar mais 5 anos para começar a servir ao Senhor, amar o Senhor, já pode ser tarde. Vamos amar, servir ao Senhor hoje. Então, irmãos, uma libra era aproximadamente 340 gramas e custava 300 denários. 340 gramas, é uma Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola latinha, 350? 350. Uma coquinha, uma latinha daquela, são salário de 1 ano seu, né? Então, irmão, ela nem pensou 2 vezes, ela quebrou, né? Os discípulos se indignaram, pois consideram isso um desperdício. E Judas Iscariotes logo fez a avaliação em dinheiro e que poderia se vender, dar-se aos pobres. Irmãos, quando avaliamos o Senhor por tudo o que Ele fez por nós, né, com o valor do dinheiro terreno, é porque nós não tivemos revelação do que o Senhor fez por nós. Avaliar, estimar o que o Senhor fez por nós com dinheiro, irmãos, isso é uma ofensa para o Senhor. O que é que nós recebemos pela morte dele? Só vou ler 2 Pedro, capítulo 1, para vocês. Ó Senhor Jesus. Irmãos, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos regenerou com uma viva esperança. Irmãos, as pessoas aí estão nas ruas, irmãos, todo mundo estão sem esperança nenhuma. Eu tenho passado por vocês testemunhos de grito de socorro das ruas. Pessoa que não tem mais esperança, queria subir ao último andar de um prédio para se atirar de lá, para acabar com a sua vida, e no elevador, na porta do elevador, encontra 2 irmãos saindo e oraram por ela, salvou a vida dela. Porque as pessoas não têm mais esperança.
Mas, irmãos, agora nós temos uma viva esperança. Que viva esperança é essa? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, essa esperança, irmãos, é para uma herança incorruptível. Nem porque nós temos um tio rico aqui que vamos herdar uma bolada de dinheiro. Não, não é isso, irmãos. Nós vamos receber uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, isso é, não diminui de valor, nem de tamanho, nem de glória, é imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quantos receberam uma bolada e morreram pobres e miseráveis? Irmão, mas essa herança é imarcessível, né? Está reservada lá no céu para nós, irmão. Que viva a esperança! Que sois guardados ainda, irmãos, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa? A salvação completa. Deus quer salvar você completamente, não só regenerar seu espírito. Ele quer transformar sua alma, salvar sua alma, santificar sua alma. Ele vai naquele dia te dar um corpo de glória. Seu corpo de hoje será substituído por um corpo incorruptível. Irmãos, que coisa maravilhosa! Essa é a nossa viva esperança. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sim, hoje nós temos provações, não temos? Temos testes, nós temos, provações, na verdade, visam nos aprovar. Deus quer nos aprovar, eliminar todas as impurezas, assim como se depuram o ouro com fogo. Isso tudo, irmãos, é para redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, está muito próxima. A quem, não havendo visto, a mais. Irmãos, eu nunca vi Jesus fisicamente, mas o amo de paixão. Eu quero derramar o meu unguento, o que há de melhor para Ele. Senhor Jesus, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu não vejo Ele, irmãos, mas, irmãos, pela fé, eu consigo, junto com os irmãos, vendo tudo que o Senhor está fazendo por nós, fez por nós e faz por nós, irmãos, não tem como não exultar com alegria inefável. Nenhum homem consegue expressar a glória dessa alegria, cheia de glória, e obtendo o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. A nossa alma será totalmente salva por essa salvação da nova e viva esperança. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, como não se desperdiçar para com esse Senhor? Judas fala em dar aos pobres, mas nunca se importou com eles. Pura hipocrisia. Ele traiu Jesus, sabe por quê? Por quanto? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Muitos não sabem exatamente quanto valem 30 moedas de prata. Muito provavelmente, irmãos, sejam os 30 ciclos de prata lá do santuário. Muito provavelmente seja os 30 ciclos de prata se indeniza quando o seu boi chifrar o escravo do seu vizinho. Você tem que pagar uma indenização de 30 ciclos de prata. Quer dizer, avaliaram o Senhor, Judas avaliou o Senhor a preço de um escravo. 30 ciclos de prata. E provavelmente, irmãos, esse ciclo de prata seja um tetradracmas. Isso é, vale 4 dracmas cada ciclo. Então,
4 vezes 30 são 120 dracmas, ou 120 denários. Irmãos, ele criticou que a Maria derramou um que valia 300 denários. Ele vendeu Jesus por 120. Por isso a raiva dele, a irritação, jogando todo esse dinheiro fora, porque ele era ganancioso, avarento, vendeu Jesus, irmãos, vendeu Jesus por 120 denários. Porque na época da Páscoa, isso está em King James atualizada, na época da Páscoa era costume judaico presentear os pobres, dar um presente bom para os pobres. Distribuição de cesta básica, não sei o que. Então por isso que os discípulos e os judeus tinham esse conceito religioso na cabeça. Por que não se distribuir aos pobres, entenderam? Na cabeça dos discípulos estava em seguir tal costume. Porém Maria não estava nem aí com costume, irmãos. Maria entendeu que Jesus estava para morrer. É isso que ocupava o seu pensamento. Maria estava se antecipando em embalsamar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Irmão, nós temos que pensar só em Jesus. Pensar com pensamento puro. Em verdade vos digo, onde for pregado todo o evangelho, por todo mundo, esse evangelho também será contado o que ela fez para a memória sua. Irmão, contar o quê? É isso que eu queria terminar essa mensagem. Contar o quê? Jesus ressalta, irmãos, que o que Maria fez é para ser lembrado na pregação do evangelho. Porque Jesus, presta bem atenção, porque Jesus não quer uma igreja cheia de religiosos convencionais, de religiosos cumpridores de regras e de bons costumes. Você imaginou? O Senhor entra aqui na vida da igreja nossa, encontra uma vida da igreja burocrática, uma vida da igreja cheia de gente fiscalizando o outro. Isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Isso está certo, isso não está certo. Isso é regra, isso não é regra. Você imagina só que vida da igreja horrível. Jesus quer correr longe dessa vida da igreja. Irmão, mas irmãos, os fariseus estavam dando para Deus esse tipo de morada para Deus. Irmãos, Deus não quer isso. O que Ele quer? Ele quer edificar a sua igreja composta daqueles que são pobres em espírito, aqueles que têm espírito contrito, pessoas humildes, leprosos curados, mas que sirvam ao Senhor. Se você não vai para a rua, quem vai para a rua? Deus não tem como operar na rua. Nós somos aquelas Martas que sirvam ao Senhor. Onde o Senhor nos mandar, nós vamos. E que amem ao Senhor. Não de uma maneira tradicional. Irmãos, são pessoas que são loucas pelo Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo foi um dos primeiros loucos no Novo Testamento. 2 Coríntios 5, 13. Vamos ficar loucos? É pelo Senhor. 5,13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Para os homens com que convivemos, irmãos, conservamos juízo. Mas vamos para com Deus, vamos nos enlouquecer. Ser loucos de amor por Ele. Ó Senhor Jesus, como é que é? Eu sou louco por Ti, Sou louco pelo Senhor Jesus. O Senhor quer uma igreja que o ame acima de todas as coisas. Irmãos, Senhor Jesus, não dá para o Senhor uma igreja burocrática, não. Uma igreja legalista, uma igreja cumpridora de regras. Não, vamos dar para o Senhor uma igreja formada pelos leprosos curados, pelos Lázaros que estavam podres de morte, mas foram ressuscitados, Martas que pela gratidão, pela salvação do Senhor, estão servindo ao Senhor, não por dinheiro.
Eu falei para os comportores, não é por dinheiro que vocês fazem comportagem, nem é pela meta, mas é pelo amor ao Senhor, pela gratidão ao Senhor. Ó Senhor, Senhor quer uma igreja que o ame acima de todas as coisas. Eu vou terminar com Cantares 2, dá uma olhada. Cantares. Ó Senhor Jesus. Cantares 2, vou só ler versículos 4 e 5, que diz assim: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. E, irmãos, e no capítulo último de Cantares, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Irmãos, quem nunca experimentou o amor do Senhor, não sabe o que é esse fogo, não sabe que são essas brasas. Mas nós precisamos estar queimando pelo Senhor. Realmente chegou uma fase da minha vida, irmãos, eu não tenho mais nada para esperar nesse mundo, nada. Eu só quero agradar o Senhor, eu só quero amar o Senhor, só quero conduzir o povo de Deus até a terra de Canaã, só quero aguardar a volta do Senhor. Irmãos, é tudo que a gente tem de alegria para viver aqui na terra, que satisfaz o coração do Senhor, é edificar a igreja. Precisamos edificar a igreja. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor. Dá uma olhada bem. Estimar o amor com bens, com dinheiro, com 300 denários, com 120 denários, irmãos, seria de todo desprezado. Irmãos, é desprezível a gente avaliar o Senhor com dinheiro. Irmãos, o Senhor merece tudo, tudo que nós somos, tudo que somos. Se eu não me engano, esse hino é de 273, né, se eu não me engano, mas não vou cantar não, né? Hinos 273 que fala sobre os cantares, né? Bom, irmãos, deixe-me terminar aqui, né? Por que então pregação do Evangelho tem que lembrar essa mulher? Irmãos, a nossa pregação do Evangelho, eu vou falar para os comportores, para a igreja que prega o Evangelho, para as mulheres que cuidam das conectadas. A nossa pregação do Evangelho, irmãos, prestem atenção, deve gerar pessoas como nós, os trabalhadores da última hora, não convencionais, não meros seguidores de regras e tradições, mas pessoas que se enlouquecem de amor pelo Senhor. Não pregamos o Evangelho por algum benefício material ou glória humana, mas puramente por amor. E assim, irmãos, vamos produzir muitos outros que servirão ao Senhor também por amor. Para mim, esse é o significado de Jesus falar para contar, toda vez que pregamos o Evangelho, contar o que ela fez. Não é simplesmente contar história, é para gerar pessoas como ela, gerar pessoas na vida da igreja que amem ao Senhor sem limites, né? Não estimar o esforço, não estimar o valor. O Senhor merece todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos, né? Pagar, né? Tudo, irmãos, pelo Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, para a edificação da igreja. Jesus é o Senhor, amém.